Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião de forma virtual no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, agradecer a todos os irmãos que estão participando com as suas orações, com as suas intuições, que nós possamos fazer o melhor proveito desta reunião. E para dar início aos nossos trabalhos, nós vamos convidar a nossa querida irmã Jordana para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. É com você, Jordana. Boa noite a todos. Hoje eu vou ler uma poesia de Chico Xavier, que o nome é Que Deus Não Permita. Que Deus não permita que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigirá esforços incríveis para manter a sua harmonia. Peço agora para que todos fechem os olhos, harmonizando o pensamento com o nosso querido Pai amado Jesus. Vamos para a nossa prece. Querido Jesus, agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui mais uma semana. Estamos muito gratos pelo seu aconchego, pela sua palavra de amor, pelo seu carinho para com cada um de nós. Peço, por favor, que o Senhor abençoe a cada família, a cada casa que está agora ouvindo essas palavras. Que a sua luz se expanda pelo lar, pelos corações, pelas nossas almas. Peço que o Senhor abençoe essa palestra, que chegue com muito amor aos nossos ouvidos, aos nossos corações, assim como abençoe a nossa semana, que seja gratificante e edificante para todos nós. Que assim seja. Uma excelente reunião a todos. Muito obrigado, Jordana, pela colaboração nos trabalhos. Bem, meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós vamos contar com a colaboração da nossa irmã William Meire, que vai trazer para nós, como sempre, belíssimos ensinamentos à luz da doutrina espírita. Então eu passo a palavra nesse instante à nossa companheira William Meire. Boa noite, amigos. Como vão vocês? Tudo bom? É um prazer estarmos reunidos aqui, em nome de Jesus, na noite de hoje, para estudarmos sobre o Evangelho. Hoje nós vamos estudar os ensinos de Jesus. Nós escolhemos para o estudo da noite uma passagem evangélica conhecida como Jesus o Centurião ou o Centurião de Cafarnaum. Vale a pena recordar que as passagens evangélicas, as parábolas, elas têm uma diferenciação de narrativa de acordo com quem registrou a história, ou seja, de acordo com o evangelista. Tem algumas histórias pelo evangelista Mateus e outras pelo evangelista Lucas e outros evangelistas, Marcos, não sei bem o nome de todos. Mas essa passagem que nós escolhemos hoje, a gente pegou a narrativa do evangelista Lucas, porque é um pouquinho diferente da do evangelista Mateus. Então vamos lá, começar a nossa reunião da noite, né? A nossa conversinha. Essa passagem do centurião, eu vou ter que dar uma lida, né? Eu acho melhor ler do que contar para vocês, que eu posso pular alguma coisa. Então eu vou ler o texto evangélico agora. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo.
E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então essa é a passagem evangélica que a gente escolheu para o estudo da noite de hoje. Nós vamos dividir essa passagem em duas etapas. A primeira etapa, a gente vai falar até essa parte aqui, de que fala que o centurião mandou os anciãos procurar Jesus e enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes conceda isso, porque ele ama a nossa nação e ele nos edificou a sinagoga. Então, essa primeira etapa, esse primeiro parágrafo, ele causa uma certa estranheza na gente, porque vamos pensar, o centurião, que é um comandante romano, que é um comandante de 100 homens, porque centurião vem da palavra 100, né? Era um comandante de 100 homens. Eles eram do exército romano, considerado inimigos. Como é que um centurião inimigo conseguia com que os anciãos fossem falar com Jesus por ele, e esse centurião pedia por um servo? É estranho, porque naquela época os servos, os criados, os escravos, eles não tinham valor, né? Eles não tinham poder político. Um servo adoecia, pegava um outro, punha no lugar e pronto. A gente pode observar aqui nesse momento que esse centurião, ele era uma pessoa diferenciada, porque ele tinha uma amizade por aquele servo, ele tinha uma gratidão por aquele servo, ao ponto de se importar que aquele servo estava doente, que aquele servo podia morrer. Então ele pede para os anciãos procurar Jesus para interceder por aquele servo. Outra coisa que causa uma estranheza aqui é que esses anciãos, eles eram judeus, né? Ou seja, os anciãos passam também em cima da divergência religiosa que eles têm com Jesus, com o cristianismo, e vão até Jesus e pedem para Jesus. E falam assim ainda, ó, é digno que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então quer dizer que os anciãos chegam até Jesus e falam: Jesus, é conveniente, é justo que o Senhor cure o escravo, porque o centurião merece isso, ele é um homem bom. Ou seja, eles endossam, né, o pedido do centurião para com Jesus. Nesse trecho aqui a gente pode perceber, vamos fazer uma análise aqui da personagem do centurião. Nós já percebemos que ele é um homem bom, um homem de bem. Aqui a gente pode perceber que o centurião é um homem que não tem preconceito, muito pelo contrário. Ele respeita, né, a religiosidade daquele povo, lembrando que Cafarnaum era uma aldeia de pescadores, uma aldeia pequena. Então, quando ele edifica, né, quando ele constrói uma sinagoga para os habitantes daquela aldeia, ele mostra um respeito, né, pela religiosidade daquele pessoal ali, daqueles habitantes. Então, o centurião, a gente percebe aqui que ele é um homem bom, que ele é um homem grato, que ele é amigo, né? Então, ele é uma pessoa diferenciada, esse centurião.
Então, vamos continuar aqui a nossa fala aqui, a nossa passagem, né? Na segunda parte. A segunda parte é aquela parte que ele fala que Jesus não precisa de ir na casa dele. Ele manda uns amigos, né? E fala que não é digno que... Deixa eu chegar lá, gente, peraí. Aí ele fala que não precisa que Jesus, a segunda parte, né? Não é necessário que Jesus vá até a casa dele, porque ele não é digno que Jesus fique debaixo do telhado dele. Ele fala, ele manda uns amigos falar com Jesus e ele já fala para os amigos o que ele tem que falar. Os amigos chegam em Jesus e falam, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra e o meu servo sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este vai, e ele vai. Vem, e ele vem. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando disse à multidão, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E terminando, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, nessa segunda parte aqui, a gente observa que o centurião, além de todas essas qualidades que nós já falamos aqui, nesse primeiro momento, a gente observa que ele confiava e tinha fé em Jesus. Ele sabia da grandeza espiritual de Jesus. A gente pode ver que ele não titubeia. Ele fala, basta que o Senhor mande que o meu servo sarará. Ele fala para Jesus, eu sou homem de autoridade e quando eu falo para um soldado fazer uma coisa, ele faz. E com a noção que ele tinha da grandeza de Jesus, ele pensou, Jesus, um espírito superior, perfeito, com certeza ele vai fazer essa cura à distância, não tem necessidade dele ir na minha casa. Tamanha era a fé e tamanho era o conhecimento que ele tinha de Jesus. A gente pode ver aqui que o centurião, ele percebia a grandeza de Jesus. Ele sabia que Jesus era poderoso. E outra coisa que a gente pode observar aqui, mais uma qualidade desse centurião, é a humildade. Porque ele fala que ele não é digno que Jesus fique debaixo do telhado dele. E que nem ele ainda se acha preparado, né, para receber Jesus, preparado para ficar diante de Jesus. Então quer dizer que o centurião ele via à frente. Ele conseguia perceber a grandeza espiritual de Jesus. E aí, quando eles chegam em casa, o servo está curado. Nesse momento aqui, Jesus faz uma cura à distância. Jesus, como Espírito perfeito, ele sabendo manipular os fluidos, ele consegue fazer uma cura à distância, que para ele também era uma coisa muito simples, muito fácil. E nós não podemos esquecer que nessa época essas curas eram muito importantes, porque Jesus fazia as curas e mostrava ali naquele momento, falava, divulgava, propagava o evangelho, né? A boa nova. Então, terminando aqui essa passagem, vamos ver o que a gente tira de ensinamento dessa passagem. Além de tudo isso que eu já falei, das qualidades do centurião, do fato dele respeitar muito aquele povo, os moradores daquela aldeia. O que mais a gente tira aqui dessa passagem, desses ensinamentos de Jesus? Uma coisa que a gente vê assim escancarado aqui é a prática do bem. É o poder do bem. O centurião, ele tinha o poder do bem. Por isso que os anciãos vão procurar Jesus, intercede por ele, por aquele centurião, e fala para Jesus, endossa o pedido dele, porque eles gostavam do centurião. O centurião era um homem de bem. A prática da solidariedade, o centurião ajudando
um escravo, um amigo, um servidor da casa dele. E uma coisa interessantíssima aqui, né? A prática da intercessão. O centurião intercede pelo escravo, os anciãos judeus intercedem pelo centurião. E Jesus, não podemos deixar de dizer isso, né? E Jesus intercede junto a Deus por nós. É assim que funciona, né? A intercessão. Outra coisa que a gente pode ver é a prática da gratidão. Assim como o centurião é grato ao escravo, que ele pede, que ele faz todo esse processo para que Jesus cure aquele servo, aquele escravo, os anciãos também é a mesma coisa. Eles também são gratos àquele centurião. Por isso eles esquecem todas as divergências religiosas dele e falam: Jesus, é justo que conceda isso essa cura para o centurião. Então a gente percebe a gratidão aqui em todo momento da história. A prática, o poder da fé. Eu mesma, sempre que vi essa passagem, eu só conseguia ver o poder da fé. Na verdade, eu nem tinha visto essas outras lições que tem nesse ensinamento de Jesus. Eu só vi o poder da fé, porque o poder da fé também é escancarado, né? Essa fé que o centurião tem em Jesus, essa confiança que Jesus, lá de onde ele está mesmo, ele vai curar aquele servo dele e pronto, ele acredita nisso piamente e acontece. Então a fé do centurião é uma fé enorme. E o mais interessante, o centurião não era um homem religioso. A gente nunca viu falar que soldado romano eram religiosos. A gente nem sabe direito qual era a prática religiosa daquele povo. Teria que fazer uma pesquisa para verificar isso. Então, o centurião, ele tinha dentro dele aquela confiança. Ele já tinha no íntimo dele aquela clareza sobre Jesus, sobre o poder de Jesus. Porque a fé, ela é uma coisa nossa, individual, né? Cada um tem a sua fé, ou grande ou pequena, às vezes quase nenhuma. E a prática da boa vontade, o tempo todo, né? Os anciãos têm a boa vontade de procurar Jesus. Jesus tem a boa vontade de querer ajudar aquele servo. O centurião tem a boa vontade. Então, o tempo todo, nesses ensinamentos aqui, a gente vê a boa vontade. E, por fim, a cura à distância, né? A gente sabe que a mediunidade de Jesus era excelente, que Jesus era médium de Deus. Então, essa cura à distância que ele faz aqui nessa passagem é uma das curas que ele fez. Então, é isso, pessoal. O que a gente queria falar dessa passagem era isso. Agora, eu vou pedir a permissão de vocês para eu ler um capítulo aqui do livro Vinha de Luz, que fala sobre a fé. Só para a gente fechar a nossa fala da noite, para que a gente grave, né? Os dois ensinamentos mais importantes dessa passagem, que é o poder do bem e o poder da fé. Capítulo 40. Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus. Isso aqui foi Marcos, evangelista Marcos. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco, de lamentável consequências.
A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então é isso, gente. A gente viu aí essa fé enorme do centurião, de que Jesus ia curar o amigo dele, o escravo dele. E se a gente quiser uma fé dessa, se nós quisermos uma fé dessa, nós temos que cultivar, igual a gente cultiva uma plantinha, colocando adubo, colocando a estaca, colocando uma aguinha. A fé é a mesma coisa. Se nós quisermos ter uma fé inabalável, nós temos que cultivar essa fé. Lendo bons livros, tendo bons pensamentos, praticando a caridade. Com tudo isso, essa fé pequenininha que nós temos vai crescer e vai ficar robusta e nós vamos conseguir ter a fé do centurião de Cafarnaum. Fiquem com Deus, boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Nosso muito obrigado a nossa irmã William Meire pelos esclarecedores ensinamentos e que nós possamos tentar a prática desses ensinamentos no limite das nossas forças. Agora, meus irmãos, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para tanto, nós vamos contar com a colaboração do nosso irmão Dorival, ao qual nós passamos a palavra. Prezados amigos, vamos passar para a segunda parte do nosso trabalho desta noite, que é o trabalho do passe magnético e fluidificação das águas. Vamos todos nós entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior e rogar aos benfeitores espirituais que nos amparem neste momento e que nós possamos continuarmos as nossas provações com paciência, resignação, sem revolta e na esperança de um dia estarmos junto do Mestre Jesus. Queremos pedir aos companheiros que quiserem fluidificar a sua água, que as coloquem sobre a mesa para que os Espíritos do Senhor irão impregná-la com seus fluidos curadores. E queremos rogar a todos os amigos espirituais que neste momento de grandes provações que estamos atravessando aqui no nosso planeta, principalmente aqui no nosso país, que nós possamos ser fortalecidos na fé, na esperança, na solidariedade, no amor ao próximo. Ó Mestre Jesus, estenda a vossa misericórdia sobre todos nós, que nós possamos sentirmos a vossa presença, que nós possamos caminhar confiante, sem nenhum medo, confiante de que iremos vencer. Esta pandemia é passageira, não é eterna. Nós iremos vencer. E queremos agradecer aos nossos amigos espirituais, Eurico Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes,
Chico Xavier e todos os trabalhadores do bem, que nos ampare neste momento. E que a vossa paz, ó Mestre amado, esteja com todos nós, agora e sempre. Prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no momento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Essa prece é de Emmanuel. Queremos agradecer a vós, amado Mestre Jesus, e a todos os bondosos amigos espirituais que sempre nos secundaram nos nossos trabalhos aqui nesta casa, e que nós possamos, na próxima oportunidade, estarmos aqui novamente reunidos, a fim de aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, e que assim seja. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Dorival por esse importantíssimo trabalho que com certeza tem ajudado muitas pessoas. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos da noite de hoje, sempre agradecidos a Jesus, a Deus, a espiritualidade maior e a todos os irmãos que colaboraram com a nossa reunião. Nesse final, nós queremos pedir à nossa irmã Lúcia para fazer a prece final dos nossos trabalhos. Uma boa noite e uma boa semana a todos, na paz de Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao final da nossa reunião. Queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que sendo virtual, de forma virtual. Agradecer por essa oportunidade bendita da doutrina espírita em nossas vidas. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus para agradecer por esse momento. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de podermos estar reunidos em seu nome, aprendendo um pouquinho do seu Evangelho, agradecer pela sua presença em nossas vidas, que o Senhor, através de seus mensageiros, possa estar presente nos lares, nos hospitais, que onde houver dor e discórdia, seus mensageiros possam levar o seu amor, a sua paz e a sua compreensão. Que possamos, no decorrer da semana, colocar em prática todos os seus ensinamentos que temos recebido. Que possamos, assim, nos tornar pessoas dignas do seu amor e de sua misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja.